A direita captura a subjetividade da classe trabalhadora, gerando pânico moral. E quando a gente entra no debate de Palestina, eles fazem isso de algumas formas. E uma das que sempre aparece, e talvez seja a principal tática deles, é igualar Palestina com Hamas. Hamas ao terrorismo, logo todos que defendem a Palestina são terroristas e defendem métodos terroristas. Venha entender isso comigo hoje. Talvez você tenha visto o debate que aconteceu do Jones com um candidato de direita chamado Eduardo Moura, que pautou a temática da Palestina, e é isso que eu tô querendo debater aqui hoje. Mas caso você não tenha visto, e você não saiba do que eu tô falando, vou te dar um breve resumo. Jones e esse cara iam debater. Foi hypado nas redes, como, anunciado como um grande debate. Chega o dia do debate, chega o momento do debate, o cara da direita não surge. O assessor do cara tá lá, dizendo, não, ele tá, sei lá, com problema, não vai poder chegar. Jones começa o debate, que virou uma entrevista com o dono do podcast. Já tendo começado, o cara chegou, causando todo um caos. Esse foi o clima do debate. Um debate muito ruim, inclusive, muito cheio de ofensas. Um cara com uma postura provocativa permanentemente. O cara claramente perdeu, tá, gente? Ele perdeu o debate de maneira, assim, bizarra. Mas qual é aqui o episódio? No fim do podcast, tinha uma rodada de temática livre. E o cara trouxe à tona o debate Palestina e Israel, apelando para a defesa dos civis israelenses como vítimas. E para dar subsídio a esse argumento, ele mostrou o vídeo, trouxe a história de uma moça israelense que, na verdade, nasceu, acho que no México, se eu não me engano. E ela estava lá no território quando aconteceu o 7 de outubro de 23. Ela foi uma das sequestradas pelo Hamas e ela relata que foi vítima de estupro, tá? E aí o cara mostrou o áudio dela contando, trazendo detalhes de como foi isso. E o cara pergunta pro Jones, da maneira como eles sempre fazem, isso não é um detalhe, essa retórica que é ofensivamente ir pra cima perguntando, você concorda com isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Esse é o fato. Então agora vamos à análise. Primeira coisa, não é um detalhe isso do cara ter sido ofensivo no sim, não, sim, não. Isso é uma tática retórica muito comum, tá? Eu mesma já utilizei algumas vezes, é muito utilizado pela direita e tem como objetivo criar um cenário de colocar o seu oponente contra a parede. Num certo sentido, é uma pergunta irrespondível, ou é uma pergunta que, caso respondida, te deixa em vantagem no debate. Você pauta o debate. Para exemplificar para vocês, vou trazer aqui um caso que ocorreu comigo e foi também na temática palestina. Quem lembra aí do episódio no podcast Inteligência Limitada? Foi a minha primeira e única participação lá, era um debate feministas versus masculinistas. No final do debate também, lendo as perguntas que enviaram no superchat, alguém perguntou sobre mulheres palestinas, como mulheres era a temática do debate, fazia sentido. Eu comecei a responder e o Vilela saiu completamente ali do papel de host. Inclusive foi isso que chocou muito a internet e isso viralizou, esse acontecimento viralizou na época, porque as pessoas ficaram chocadas, indignadas. Como o Vilela, ninguém nunca tinha visto ele sair do papel dessa maneira de abandonar a posição de mediador e host pra realmente tomar um lado no debate. E aí, à medida que eu fui explicando, ele me interrompeu. Não, peraí. Hamas é terrorista? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E aí eu tentava começar a responder e ele não me deixava falar. Era sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Primeira coisa dessa técnica é que ela permite criar uma sensação que, caso o seu oponente não te responda, ou sim ou não, o seu oponente está fugindo da sua pergunta. E isso ajuda a pessoa no debate a falar, tá vendo? Aí, ó, ele não quer responder, ele não consegue responder. Então, isso por si só já coloca a pessoa em vantagem. Mas vamos analisar as respostas que eu poderia ter dado. Se eu tivesse dito, sim, Vilela, o Hamas é terrorista, eu estaria corroborando com a leitura, o pressuposto, a lógica argumentativa dele ali, que é uma seguinte narrativa, que diz o seguinte: os problemas relacionados à Palestina hoje são todos culpa de um grupo terrorista chamado Hamas, que causou o caos e o pânico na vida de pobres civis israelenses no ataque do 7 de outubro de 2023. E tudo se explica através e a partir do terrorismo do Hamas. E se eu tivesse dito que não, aí ia ser, digamos, a comprovação de que eu sou moralmente degenerada. Não, o Hamas não é terrorista. Meu Deus, então você defende a agressão dos civis israelenses, então você é a favor do estupro, então você é a favor da agressão de mulheres, então você é a favor da violência contra bebês. Percebe?
como independente da resposta que eu desse, de alguma forma, eu traria autoridade e legitimidade para a lógica argumentativa com que a pessoa construiu o raciocínio dela, fora esse negócio de ser ofensivo, né? E uma vez que você não responde diretamente sim ou não, parece que você tá fugindo. Eu acho que o Jones passou pela exata mesma coisa que aconteceu comigo. Diante de um momento de ofensividade do cara, que o cara conseguiu obter uma vantagem diante do Jones, com essa técnica retórica, o Jones pensou, bom, a depender da resposta que eu dou e de como eu dou, eu corroboro a tese do cara de qualquer maneira. Então a melhor alternativa minha aqui é não cair no joguinho dele. E não me deixar pautar pelo cara. Porque se eu respondo sim ou não, se eu dou a resposta que ele quer, ele está me pautando. Então deixa ele dar o showzinho dele e eu vou construir a minha lógica argumentativa. Veja, foi isso que eu pensei lá no debate com o Vilela. E foi por isso que eu não dei a resposta que ele queria. E, inclusive, na medida que eu não dei a resposta que ele queria, ele ficou mais indignado ainda, tal. E o Jones fez a exata mesma coisa. O cara pergunta, você é a favor do estupro? Se o Jones fala que sim, nunca diria, né? Mas se fala sim, bom, aí é a prova cabal, tá vendo? A esquerda defende terrorista, que é estuprador, etc. E aí, inclusive, se combina com todo o imaginário que eles tentam construir sobre a esquerda, né? Que a esquerda é contra punir os agressores, e a esquerda ajuda bandido, porque a esquerda tá a favor das saidinhas, e a esquerda não quer reduzir a maioridade penal, então a esquerda é a favor de bandidos, de terroristas, de estupradores, todo o imaginário, né, que eles vão construindo. Veja, como inclusive essa narrativa da Palestina, ela vai se combinando com outras. Mas se o Jones respondesse não, a depender de como fosse a resposta, ele poderia legitimar a lógica argumentativa com que o cara expôs o seu raciocínio. Que seria como enquadrando esta temática e esta questão Palestina, 7 de outubro, Hamas, etc., do ponto de vista da pergunta do cara. E não do ponto de vista que o Jones considera, e que eu também considero, o enquadramento correto dessa questão. Agora, ponto 2 da análise. Eu acho que num momento de debate, em que o outro está buscando estratégias psicológicas, inclusive, para te deixar se sentindo mal, desmoralizado no debate. E isso de você conseguir pautar o outro cara, fazer a pessoa ter que responder as coisas nos seus termos, é uma tática psicológica dessas, tá? É muito importante que, diante disso, debatedores de esquerda consigam se manter firmes, não caiam nas provocações. Grande parte de cortes que o povo da direita aí consegue fazer, em especial nessas entrevistas de rua, tá relacionada com isso. Eles formulam um raciocínio, o raciocínio leva a um tipo de pergunta e, independente da sua resposta ser sim ou não para aquela pergunta, você legitimou o que o cara estava tentando dizer. Isso é muito utilizado por eles, em especial nessas coisas de rua. Então, se manter firme, pautar as coisas desde o seu próprio ponto de vista, de acordo com como você acha que aquela questão tem que ser abordada, isso demonstra maturidade emocional, isso demonstra inteligência para você entender o que seu oponente está tentando fazer, isso demonstra que você tem conteúdo, que você não precisa ficar se pautando pelo outro, mas que você pode, você próprio, guiar o caminho pelo qual você quer apresentar certas questões, porque você sabe, você tem começo, meio e fim do seu raciocínio, você tem um conteúdo a ser apresentado. Bom, se o Jones selecionou essa como a alternativa para ele debater ali naquele momento, tranquilo, tá? Respeito isso. Inclusive, eu escolho essa alternativa o tempo inteiro. Parte das pessoas sempre fala, quando vê meus debates, nossa, você tem muita paciência, muito calma. Imagino que um pouco tem a ver com isso, com eu não me deixar ser pautada, ou pelo menos me manter firme nessa coesão, nessa lógica do que eu tô querendo levar ali de conteúdo, tá? Agora, tendo dito isso, eu também acho que o Jones errou na resposta. Da mesma maneira que eu acho que eu errei na resposta do Vilela, tá bom? Estamos usando aqui situações que não são a mesma coisa, contextos distintos, são a mesma temática. Não posso falar pelo Jones, mas posso falar por mim, e eu acho que eu errei naquele momento. E o que eu acho que eu errei que o Jones errou? Eu acho que, embora tenha sido válida a lógica de não vou deixar esse cara me pautar aqui, teria tido mais força a resposta e teria evitado a possibilidade deles usarem isso pra fazer cortezinho, pra criar um caos, etc. Caso tivesse sido dada uma resposta contundente. Não. No meu caso, Hamas é terrorista? Não. Você defende?
não. E aí você desenvolve a lógica argumentativa. Porque não teria dado pros caras, nem aqui nem lá, a possibilidade de um corte, que é, vou desenvolver aqui uma lógica explicativa minha, eles dizendo, tá vendo? Fugiu, tá vendo? Não sabe, tá vendo? Concorda, tá vendo? Sei lá, qualquer coisa. E aí, gente, quem assiste toda a explicação do Jones, entende o que ele tá querendo dizer. E se você assistiu tudo que ele falou, e você segue divulgando fake news da direita sobre Jones defender estupro, você é uma pessoa mau caráter. Porque você viu toda a lógica de explicação dele. E isso, inclusive, é outra coisa muito utilizada como técnica da direita para difamar o seu oponente. Pega um trecho unilateral de uma participação específica sua, um momento do debate, e reduz o seu oponente àquele momento. Gente, sim, vai ter momentos que você vai mal mesmo. Vai ter momentos que você vai cair na isca do cara, vai ter coisas que você não vai dominar ali, vai ter momentos que o oponente vai conseguir te botar contra a parede. Sim, isso acontece. Quer dizer que por um momento desse acontecer, você é um mau debatedor? Claro que não, né? Parênteses aqui muito rápido. Eu enfrento muita misoginia online, por eu ser uma mulher na política, que debate, que põe a cara a tapa. E eu já reparei, inclusive, com que facilidade, inclusive, pessoas de esquerda, em especial homens, tentam me deslegitimar pegando momentos, extratos do debate. Coisas que em algum momento eu fui mal, mas que não veem o trajeto inteiro do que eu tava tentando dizer, que não pegam a minha participação com uma totalidade, que não veem as minhas opiniões para além de um ponto específico, mas num total. Porque, veja, é desonesto e errado eu polemizar com a fala de alguém em base a uma explicação mal dada pela pessoa, sendo que aquela explicação mal dada, que às vezes não saiu 100%, não corresponde à ideia da pessoa. E que se você vê 1, 2, 3 vídeos, se você lê o texto da pessoa, você vê o post, blá, 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 você vê a fala, você entende, a opinião da pessoa é essa. Pensar para fora do contexto um momento que a coisa não saiu bem explicada, para querer dizer que o seu oponente acha uma coisa que ele não acha de verdade, isso é uma coisa desonesta. Então qualquer pessoa que visse o trecho inteiro, essa parte dessa debate temático livre, entenderia perfeitamente a opinião do Jones. E se você vê o debate de conjunto, inclusive, você vê quem é que tá defendendo abusadores e quem não. Tá? Quem tá do lado das mulheres, quem não. Mas enfim, o que eu acho é que sim, o Jones não respondeu bem. Ele tinha que ter sido contundente. Não, eu não defendo. E aí ele inverte, ele vai pra cima do cara com uma outra argumentação, né? Porque, gente, uma coisa é assim, eu não caio nessa narrativa e, os civis israelenses são as vítimas, blá, 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 e a esquerda malvadona, terrorista, não se importa com as grandes vítimas. Isso foi uma forma elaborada, arquitetada para difundir os acontecimentos, para sensibilizar as pessoas, tocar fundo no coração do fulano pro fulano achar que a vítima é um civil israelense, tá? Mas a parte disso, sem cair nessa ladainha, nós nunca podemos considerar o uso de armas do nosso inimigo na nossa luta. O que eu quero dizer? Machismo, racismo, LGBTfobia, opressões, violências como estupro não fazem parte do nosso arcabouço de táticas na luta contra o nosso inimigo. Nosso inimigo de classe, nosso inimigo que em relação à Palestina é o sionismo, por exemplo, que cultiva uma forma de olhar para os palestinos que é desumanizante. Então, não tem problema você falar isso, né? Você reconhecer que o estupro não pode ser utilizado como arma de guerra por ninguém, independente do lado da guerra, isso não dá força pro argumento do seu inimigo. Isso, na verdade, te dá força moral e política diante de um debate. E depois de inverter, de falar, não acho, não, nós não compactuamos com o uso das armas do inimigo, ainda que sejamos nós enfrentando o inimigo, o Jones tinha que ter dito. E isso aí é uma fake news. Gente, existe uma promotora israelense que foi a responsável por fazer a averiguação das pessoas todas, dos civis israelenses, e ela mesma fala que não há evidência de estupro. Não há. Esse negócio do estupro
estupro foi criado por uma organização chamada Zaka, que foi a mesma que difundiu a fake news dos 40 bebês decapitados. E isso é narrativa sionista, midiática. É importante todo mundo saber. Mas eu não tô debatendo esse tema aqui no vídeo, tá? Nós poderíamos fazer todo um outro vídeo específico para desmentir a fake news criada pelo Zaka, a fake news ao redor dos civis israelenses. Aqui eu tô debatendo as melhores táticas para inverter o argumento, inverter o debate, melhores jeitos de você sair, de você não ser enquadrado contra a parede, tá? E depois de fazer isso, aí tinha que entrar no debate todo sobre a violência sexual que aconteceu com os membros da flotilha, os relatórios já reportados pela própria ONU do uso de cães para estuprar pessoas que estão presas nas masmorras israelenses, etc, etc, etc. Agora tem uma terceira coisa aqui nessa análise, que é o povo da direita sempre relaciona e transforma em sinônimos Hamas e Palestina. E Hamas e Palestina não são sinônimos. Tem um vídeo aqui no meu canal, eu acho que o título é literalmente Por que defender a Palestina não é defender o Hamas, que eu gravei depois de ter ido aí no Inteligência Limitada, inclusive. Foi um dos meus primeiros vídeos que bombou no canal, porque, como eu disse, deu resposta para uma polêmica aqui. Foi generalizada. Teve até a análise da facial dos meus músculos, tá ligado? Aquele canal que faz essa análise micromuscular, microfacial, não sei como é o nome. Até nisso aí eu fui parar. Até hoje eu recebo inbox de gente me chamando a feminista que defende terroristas e que chama Hamas de partido político. Gente, eu acho isso tão engraçado que esse povo... Quando na Inteligência Limitada eu disse o Hamas é um partido político, esse povo achou que eu tava respondendo isso pra passar pano pro Hamas. E não era. É literalmente um partido político. É literalmente um partido político. E por que importa a gente entender que eles não são a mesma coisa, gente? Num movimento de luta, de libertação nacional, numa guerra, num confronto bélico, você tem dois lados. Você tem o lado do que coloniza e o lado do que é colonizado. Você tem o lado que oprime e o lado que é oprimido. No conflito militar, você tem duas opções, digamos, né? Agora, não é porque na trincheira que você tiverem certas organizações, certos indivíduos, certos partidos políticos, que você defende a mesma coisa que essas organizações, pessoas e partidos políticos. Significa pura e simplesmente que, diante deste conflito de dois lados, você está em um lado e, digamos, na mesma trincheira que você tem, tal e tal posição política também. Então o Hamas é uma das organizações políticas que faz a resistência palestina, mas ele não é sinônimo de resistência palestina. Ele é a organização que lidera a resistência, sim. E tem cumprido um papel importante, tá? Na resistência palestina. Agora, a resistência palestina vai para além disso. E você defender a Palestina não significa você defender ou corroborar o Hamas. Eu sempre afirmo, eu não concordo com o Hamas porque é um partido político que defende a propriedade privada. E eu acho isso equivocado. Numa guerra, estamos na mesma trincheira, em defesa do povo palestino contra a entidade sionista. Agora, significa que a estratégia que eu para a Palestina e para o mundo é a mesma que a deles? Definitivamente não. Hamas implementa XYZ coisas como tática numa guerra. Significa que eu concordo com isso? Não. Então vejam, a promotora israelense confirmou que não houve evidências de estupro por parte do Hamas. Mas, gente, eles criaram uma narrativa que iguala Hamas à Palestina. Porque eles querem colocar 500 adjetivos e selos no Hamas e poder dizer que todo mundo que tá com a Palestina é isso, que esses adjetivos que eles deram pro Hamas. Ainda que isso seja comprovadamente fake news. Então, é importante a gente entender essa armadilha por trás das narrativas deles, tá? As formas pelas quais eles tentam imputar ao adversário coisas, posições que o adversário não fez, não tem, mas são essas táticas aí. E, gente, um movimento de libertação nacional não significa o sinônimo da direção desse movimento. Não é porque numa guerra, na trincheira, você tá do lado sei lá quem, e sei lá quem fez sei lá o quê, que aí de repente o movimento de resistência se resume a isso, né? E vejam, aqui entra a coisa mais importante. Essas tentativas da direita de transformar o debate sobre os civis israelenses, de transformar o debate sobre terrorismo do Hamas, é também uma linha política arquitetada para fugir da explicação, da análise sobre a situação a qual os palestinos estão submetidos há 8 décadas. Se tivessem todos tão preocupados com violência sexual,
pergunto, por que não se posicionaram diante das denúncias que membros da flotilha que eu fiz parte, eu fui uma das pessoas sequestradas por Israel, na primeira leva da flotilha, que sequestrou 181 pessoas, eu fui a prisioneira 18. Na segunda leva, mais de 400 pessoas foram sequestradas. Nessa segunda leva, tiveram diversos casos de violência sexual. E são inúmeros os relatos das formas como o exército israelense, o IOF, utiliza estupro como tática de guerra, inclusive treina cães para estuprar pessoas na prisão. Nessa segunda leva, tiveram inúmeros casos de violência sexual que foram documentados, relatados, televisionados, divulgados amplamente. Se as pessoas estão tão indignadas, por que não estão falando destes inúmeros casos? Então, nós percebemos aqui que o problema não é exatamente a preocupação com o corpo da mulher, a preocupação com vítimas de violência. A preocupação se transforma no quê? Corroborar uma certa narrativa. Não é preocupação com a verdade, não é preocupação com vítimas, inclusive, é a preocupação com uma certa narrativa que existe para mascarar a responsabilidade do sionismo no genocídio, no apartheid, na limpeza étnica que ocorre contra o povo palestino. Então hoje você entendeu um pouco mais sobre táticas de debate, formas do oponente te encurralar, estratégias utilizadas pela extrema-direita, metodologias e formas de desclassificar o seu oponente, ainda que o seu oponente não acredite, não diga aquilo que você está dizendo que ele disse. E além do mais, você também entendeu um pouco sobre como tudo isso aparece no debate da Palestina. Espero que tenha te ajudado a assimilar melhor as formas como a direita engana a classe trabalhadora. Se inscreve no canal, curte, comenta aí se você já viu a direita utilizando mais alguma técnica para enganar ou dissuadir o seu oponente ou a pessoa que está assistindo o debate.